Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas, como costumamos dizer nesses tempos de pandemia, não estamos em culto ainda. Nesta devocional, faço uma singela adaptação de algumas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, aplicando-as a este momento de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil e também aplicando a nossa Igreja Presbiteriana aqui em nossa cidade. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora 162 anos, contados a partir da chegada do missionário reverendo Ashbel Green Simonton ao Rio de Janeiro, exatamente no dia 12 de agosto de 1859. Nesses 162 anos, a igreja cresceu, esparramou-se e hoje marcamos presença em todos os estados brasileiros. Além dos estados brasileiros, cooperando, claro, decisivamente na evangelização, na educação e em outras áreas importantes de nosso país, também pela graça de Deus, estamos em outros países. Nesses 162 anos de presbiterianismo brasileiro, muitos foram os que trabalharam em prol desta obra. Alguns se destacaram, outros nem tanto. São desconhecidos, mas não menos importantes, pois transmitiram a nós uma riqueza e o desafio de continuarmos a missão de, seguindo a Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo e anunciar a todos o maravilhoso evangelho da graça divina. Agora, precisamos prosseguir, guardando o bom depósito e anunciando com fé e até com urgência o evangelho da graça salvadora, pois a nossa geração está rendida à cultura do prazer, da autossatisfação e rendida também ao relativismo moral. Não bastasse isso, vemos com grande espanto o avanço do sincretismo religioso. Por um lado, o sincretismo tem entrado nas igrejas evangélicas e, por outro lado, o ateísmo também tem crescido. É nesse cenário que somos desafiados a viver o cristianismo, proclamando com ousadia e no poder do Espírito Santo o Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como aqueles do passado, temos também hoje o imperativo e a intransferível missão, um compromisso de cumprir a nossa vocação aonde estamos, tanto no vasto país chamado Brasil, como além das fronteiras, sendo uma igreja que prega o santo evangelho, que planta novas igrejas, fazendo novos discípulos, e que pelo exercício da misericórdia cristã e pela influência benéfica de seus membros, dos mais diversos segmentos da sociedade, glorifica a Deus. Mas, para cumprir esta missão, precisamos ser fortalecidos com poder. A obra de Deus não pode ser feita pela força do braço humano. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar a viver e a pregar o Evangelho com ousadia. Assim, cada membro da igreja deve ser um luzeiro a brilhar, uma testemunha de Cristo em sua escola, em seu trabalho, em sua família, na sua vizinhança. Lembremos que nossa postura poderá abrir ou fechar portas para o Evangelho. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Por isso, é importante sermos uma igreja fiel às Escrituras. Não podemos ajustar a verdade ao gosto dessa geração, muito menos guardar a verdade como uma relíquia do passado. Não.
O Evangelho não é para ser retido, mas para ser anunciado, proclamado e vivido. Não é para ser discutido, mas proclamado a todos. Como a igreja primitiva, precisamos sair para o território da ação missionária. Não podemos confortavelmente ficarmos nos deleitando em estudos maravilhosos, enquanto pessoas estão perecendo sem a esperança do Evangelho da paz. Creio que o melhor daquilo que já experimentamos no passado pode ser pouco ainda diante do que Deus pode fazer em nossa igreja e através dela, daqui para frente. Para isso, precisamos acertar nossa vida com Deus e uns com os outros, tapando as brechas espirituais, avançando para um tempo novo de crescimento no conhecimento e na graça de Cristo. Um tempo de compromisso na evangelização e também nas obras de misericórdia. Um tempo de fortalecimento na comunhão fraternal e na expansão da igreja. Um tempo de nova disposição. Nova disposição nas sociedades internas e de abertura de novos campos. Que nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, assim siga avante. Que a nossa Igreja Presbiteriana em Conceição do Rio Verde também assim siga avante. Termino fazendo daquela canção de Carlos Sider a minha oração. Senhor, vem, derrama a paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Que Deus abençoe sua vida. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos seus 162 anos. E que Deus continue nos usando na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Junto com outras igrejas, outras denominações, que possamos, como Igreja de Cristo neste mundo, glorificar, servir ao nosso Deus e esperar o seu retorno. Fique na paz do Senhor, você e sua família. Amém.